Graça e paz a todos os irmãos amados em Cristo Jesus e admiradores da Palavra de Deus, canal Palavra de Vida, com mais uma Palavra de Deus para o nosso coração. Nesta terça-feira tem uma Palavra de Deus para nós que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, no seu verso número 11, que diz: Bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que esperais. A palavra de Deus ao profeta Jeremias para um povo que se encontrava cativo na Babilônia, um povo entristecido por ter deixado a sua terra natal, por ter deixado o seu local de adoração. Jeremias, um profeta que profetizou antes e durante o cativeiro babilônico, levando uma mensagem de Deus para o povo, porque Deus havia prometido que, cumprindo-se 70 anos de cativeiro babilônico, o povo retornaria, ele restituiria a sua terra natal. E o profeta Jeremias tem essa incumbência de levar essa mensagem ao povo. E ele diz aqui, palavras de Deus, para que o profeta direcionasse ao povo sobre aquilo que Deus pensava do seu povo. Irmãos, muitas vezes o que nos leva a errar, o que nos leva a sair da presença de Deus, são conversas, são palavras de pessoas que não têm nenhum fundamento para nos auxiliar, de pessoas que não têm nenhum fundamento para nos ajudar. O povo hebreu se encontrava cativo porque se havia desviado da presença de Deus, por ter se contaminado com nações que não adoravam o Deus de Israel e assim começado a adorar outros deuses. O povo agora era castigado por Deus. Mas mesmo em cativeiro, Deus não havia desamparado o seu povo. Deus não havia deixado o seu povo de lado. Muitas vezes a gente passa por alguma situação, Deus nos permite passar para que nós possamos refletir, para que nós possamos repensar a nossa vida e nos colocar na posição. Mas existem pessoas que não têm nada para nos oferecer de bom. Sim, existe pessoa que nos ajuda, existe pessoa que nos dão bons conselhos, que nos estende a mão quando precisamos, até mesmo ímpios, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas que têm um coração bondoso, têm um coração voltado para o bem. Mas existem aquelas pessoas que muitas das vezes nos invejam, muitas das vezes têm um certo interesse em algo que nós possuímos que eles não têm, e assim nos aconselham com conselhos que não levam a nada que venha edificar a nossa vida. E nós devemos aprender a ouvir aquilo que é importante para nós, a interpretar aquilo que é importante para nós. Porque a palavra de Deus nos dá um conselho que de tudo nós devemos reter o que é bom. E lá no Salmo 1, no seu primeiro versículo, existe um dos maiores conselhos bíblicos para a nossa vida. Não nos assentar em roda de escarnecedores, não nos determos em caminho de pecadores, não andarmos segundo conselhos de pessoas que não têm nada de bom para nos oferecer, mas temos o prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus e nos conselhos que são segundo o coração de Deus para a nossa vida. Aqui o profeta leva essa mensagem para o povo na Babilônia, para que o povo viesse a entender que
mesmo eles estando ali cativos, mesmo eles passando por esse momento difícil, o Senhor não os tinha desamparado. E Deus diz: olha, deixa essa mensagem para o meu povo, porque eu sei o pensamento que eu tenho para eles. Os pensamentos que eu tenho para eles são bons, são pensamentos de paz, não são pensamentos de maldade, para que eles tenham o fim que eles esperam, que era adorar a Deus na sua terra natal, no templo, na casa do Senhor. A nossa vida, os nossos caminhos, eles são já traçados por Deus, determinados por Deus, porque Ele já traçou uma rota para a nossa vida. Muitas vezes nós nos afastamos, muitas vezes nós saímos um pouco do propósito de Deus, mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, com o nosso pensamento e o nosso coração voltado para o Senhor, certamente que nós nos reencontramos. É natural, somos humanos, erramos, somos passivos de erro, de cometermos falhas. Porém, nós temos alguém que está sempre atento às nossas atitudes. Temos sempre alguém que está direcionando os nossos passos e caminha conosco lado a lado todos os dias, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós não venhamos a errar, para que nós não venhamos a cair em tentações e, assim, não venhamos a desagradar a Deus. O povo de Israel foi levado para uma sociedade que não tinha valores morais. Era um povo que não tinha um conceito divino. Era um povo que não conhecia o Deus de Israel. Mesmo assim, dentro desta terra, o profeta Jeremias induz ao povo para que não viesse a murmurar contra o Deus de Israel, que não viesse a condenar a Deus por aquilo que eles estavam passando naquele momento. A nossa vida não pode ser diferente. Nós temos que entender que dentro de uma tribulação, dentro de um processo, é o qual o Senhor está nos moldando e nos preparando para uma vitória iminente. Esses dias, eu comentava algo com a minha esposa e ela usou uma palavra dizendo assim: já passamos por tantas coisas nesta vida. E eu parei um segundo e eu perguntei: você entendeu o conteúdo do que você falou agora? Você entendeu o poder desta palavra? Porque o verbo foi conjugado no passado, nós passamos. E quando nós passamos, nós entendemos que nós vencemos. Quando nós dizemos que nós passamos, nós entendemos que nós deixamos para trás um problema, que nós deixamos para trás uma dificuldade, que nós deixamos para trás algo que parecia difícil, mas nós vencemos, nós passamos. Não se deixe levar por conversas que não edificam a sua vida. Tente no máximo possível andar com pessoas que edificam, andar com pessoas que professam a mesma fé, andar com pessoas que têm o mesmo entendimento moral e espiritual, para que nós não venhamos a cair nas tentações dessa vida, a qual dia após dia estão expostas à nossa disposição. Mas a Bíblia diz para nós que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Devemos saber dosar aquilo que é importante para nós, aquilo que é necessário e aquilo que nos leva a algo bom e produtivo. Existe um conselho de Deus para nós dentro da palavra de Deus, e eu quero deixar aqui apenas para nossa
meditação e reflexão. Salmo 139, verso de número 16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer destes existir. Deus nos ama e cuida de nós desde o princípio, desde o momento onde nós estávamos sendo gerados. Ele diz aqui que os teus olhos já nos viram desde quando éramos apenas um embrião no ventre de nossas mães. E olha só, todos os seus dias já foram determinados e escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Pensa nisso com carinho. Vamos refletir nesta palavra com carinho. Dentro desse versículo do Salmo 139, você vai entender o contexto de Jeremias 29:11. Porque desde o ventre da nossa mãe, ele já tinha bons pensamentos para nós, pensamentos de paz, pensamentos de sucesso, pensamentos de vitória. Fica essa palavra para a nossa meditação nesta terça-feira. E eu peço para você que está ouvindo, você que está acompanhando, você curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que nós possamos toda semana manter esta palavra no ar, para alcançar pessoas que ainda não professam a mesma fé que nós, para alcançar pessoas a qual Deus tem um projeto maravilhoso, porque todas essas pessoas também estão nesse contexto. Deus já os tem visto desde quando eram embriões. Que Deus nos abençoe a todos, essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa terça-feira, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.